né, pessoal, como está passando aqui embaixo, nós vamos falar do amigo importuno, né, Tony? Tony agora está longe, não dá nem para a gente ser amigo importuno. Né, Renata? Ai, meu Deus do céu. Dá nem para bater na casa dele de repente, porque está longe, não adianta. Pedir uma xícara de açúcar não dá, né? Pois é, pedir uma xícara de açúcar, um pãozinho, não dá. Então, o amigo importuno é uma passagem que muita gente nem conhece, né, Tony? É pouquíssimo falada e tão importante quanto as outras. Pois é, porque a gente, de repente, ela ficou meio obscura aí dentro do Evangelho, mas como eu já falo várias vezes aqui, quase todo encontro eu falo, a gente segue um roteiro proposto pela FEB, né? De estudo dos ensinos e parábolas de Jesus. Inclusive, quem quiser, mais uma vez, vou reforçar, é só ir lá no site da FEB, na parte de downloads, e baixar o livro do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Os livros que a gente faz esse projeto desde o ano passado são os livros 2. Esse ano nós estamos no livro 3 e muito provavelmente, eu vou conversar com o Marcelo, a gente deva continuar a fazer o 4, que a temática também abrange a parte do Evangelho de Jesus. Então, quem quiser se aprofundar nesses temas de estudo, é só ir lá na FEB e baixar os livros. Mas essa passagem, né, Tony, a gente não tinha, eu pelo menos não tinha conhecimento, e muita gente, até que conhece a Bíblia, não tem conhecimento muito dessa passagem. Ela foi uma passagem que veio após o momento que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, né, a oração dominical. E aí, no texto evangélico, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos que vão de 5 a 13, ele diz assim: se um de vós tiverdes um amigo e fordes procurá-lo à meia-noite e lhe disserdes: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder: não me incomodes, a porta está fechada, eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para vos dar, digo-vos, embora não se queira levantar para lhes dar, por seu amigo, ao menos por causa da importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Então, assim, eu achei, Tony, não sei se você vai pensar como eu, bastante providencial ele falar essa parábola logo após ensinar a oração do Pai Nosso, porque na oração a gente costuma sempre pedir, né? A gente está sempre batendo na porta do Pai nos momentos mais inoportunos e mais variados do dia ou da noite para pedir. Então, eu achei bastante interessante ele dar essa parábola logo depois para mostrar que se o que pede a gente não nos incomoda, nós temos que fazer esse exercício e esse gesto de não nos sentirmos incomodados. O que você acha, Tony? Eu não sei se eu penso certo, mas... Se você pegar assim, as passagens de Jesus, o que eu sempre falo, né, até quando eu venho aqui, né, Renata, elas dizem muito mais do que a gente consegue perceber. A prova disso é que cada vez
né, passa um tempo, você lê aquela passagem, você percebe mais coisas, né, porque a gente parece que amadureceu um pouquinho mais, ou estudou um pouquinho mais, e consegue extrair do mesmo texto, a gente consegue extrair mais informações. Então, assim, cada vez que a gente vai lendo, parece que tem um pedacinho, uma frase, um texto mais conhecido. Nesse próprio texto, ele tem um pedacinho que é muito conhecido, e o meu cachorro resolve começar a latir na hora das noites, é uma coisa impressionante. Vamos lá. Né? Pedir e dar-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-vos-á, da porta, né? Tá no mesmo texto. E Jesus, né, nessa passagem, né, e um pouquinho antes, e o tempo todo, Jesus falava da diferença entre o mundo material e o reino de Deus que ele estava propondo. Né? Tem uma passagem que ele coloca que quando ele fala de João Batista, né, que ele diz que João Batista é Elias, e ele fala que João Batista, aquele que vocês chamam de doido, vou usar minhas palavras, mais ou menos isso, né, que você chama de doido, que anda no deserto bradando, né, ele, daqueles que nasceram aqui na Terra, ele era o mais evoluído. E ninguém percebia o que João Batista estava falando. Tanto que quando a gente assiste algum filme, alguma passagem no filme, ele é colocado, parece uma pessoa doida, né? Parece aquelas pessoas, né, que são doidas caminhando no meio da rua. Mais ou menos ele é colocado assim. Só que ele, de todos os que tinham encarnado até ali, ele era o mais evoluído. Ninguém prestava atenção nas coisas que ele estava falando. Ninguém é assim, né? No geral, não se prestava atenção. E da mesma forma, né, quando Jesus dava esses exemplos, Jesus sempre dava exemplo, fulano, ciclano, a lei tal, e ele falava do reino do céu. Então, quando eu busco um amigo, Renata, que eu conto com esse amigo, que ele possa me ajudar de alguma forma, né? Eu conto, se eu vou buscar a Renata, eu conto que ela vai, e principalmente em determinadas situações, né, que a gente se sente até constrangido, ou humilhado, ou seja lá o que é. Você não vai pedir a qualquer pessoa, você vai pedir uma pessoa que você imagine, acredite, eu tenho a certeza que essa pessoa não vai te desmerecer. E nessa passagem, né, o exemplo é esse, né? A pessoa, você vai na casa de um amigo, pedir ali o pão, aí usa a realidade deles da época, né? Quer dizer, pedir uma ajuda de alimento, porque chegou alguém de repente, e ele não tem comida para dar para aquela pessoa. Então, vamos trazer isso para o nosso, né? O nosso vocabulário. Chega aqui uma visita, alguém na minha casa, alguém que está precisando, que chegou de uma viagem, eu não tenho nada para dar. Aí a Renata mora aqui do meu lado, aqui perto de mim. Renata, me ajuda aí, porque chegou um pessoal, não tenho nada para dar. Renata, se vira aí, porque eu estou deitada já. Sabe? Eu não posso contar com a Renata. E ele, quando ele está falando isso, aí ele vem e fala de Deus, do reino dos céus. Renata caiu, tá, gente? Ele fala do reino dos céus, e no reino dos céus funciona tudo totalmente diferente. Né? Como é que funciona no reino dos céus? Toda vez que a gente precisa de Jesus, que a gente pede auxílio aos nossos amigos espirituais, que a gente pede ajuda a Deus, nós somos atendidos. Sempre somos atendidos. Não acontece essa indisposição, não acontece as condições que se coloca para poder ajudar. Hoje eu vou ajudar mais ou menos, ou hoje eu não estou afim, ou amanhã estou afim, não. Quando a gente busca a ajuda de Deus, quando a gente busca a ajuda de Jesus, ela sempre vem. Né? Ela sempre virá. Renata está no escurinho do cinema, voltou. Né, Renata? Isso. Então, né, ele fala, ele vem antes falando disso, justamente disso assim, que no reino dos céus é muito diferente disso que a gente vive aqui. Sim, né? Sim. E tanto que também nessa passagem que eu estava contando, quando você caiu, né, quando ele fala ali de João Batista, que era o maior entre todos eles que já tinha reencarnado, ele fala, mas comparado ao menor do reino dos céus, né, ele é muito pequenininho. Porque aquele menor que já evoluiu, que já está no reino do céu, que é esse reino do céu que Jesus fala o tempo todo, dos espíritos muito mais evoluídos. Por isso que ele fala do nosso esforço. Você já consegue largar tudo, pegar as coisas, doar para os pobres e me seguir?
né? E viver assim? Você consegue fazer isso? É como o Chico você falava. Levanta de madrugada, você levanta de madrugada para ajudar ali aquela pessoa que bateu lá para te pedir o pão, alguma coisa para poder... Né? É como o Chico falava, você vê a grandiosidade que Chico tinha como médium, e ele cansava de dizer, eu sou um grãozinho de areia. É consciência. Né? Consciência do que a gente está oferecendo e do que a gente é. Na verdade, é humildade, né? É um grande exercício de humildade. E aí, lembrando, né, Pai Nosso que estás no céu, porque a gente sempre bate a porta desse reino dos céus. Toda vez que fazemos uma oração, toda vez que buscamos, né, auxílio, toda vez que estamos em necessidade, a gente bate essa porta, não só a porta dos amigos que a gente considera, como você mesmo falou, se eu bato a porta de alguém pedindo alguma coisa, é porque eu considero que aquele alguém é íntimo, para me dar abertura para fazer isso, né? E também, assim, a porta do reino, porque Jesus falou que a gente estava construindo o reino dentro de nós. Então, aonde que eu tenho que bater? Né? Com quem é que eu posso contar de verdade, né? Exatamente, com quem que eu posso contar? E aí, lá no livro Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares, diz assim, principia a parábola fazendo-nos compreender que aqui mesmo na Terra, se recorrermos a um amigo quando tenhamos necessidade de um favor, haveremos de o conseguir. Pode esse amigo não nos valer imediatamente de boa vontade, pode até relutar em atender a nossa solicitação, mas se instarmos com ele, ainda que seja para ver-se livre da nossa importunação, acabará cedendo, pois se desconhecidos ou mesmo adversários, quando pedem contato e insistência, muitas e muitas vezes são atendidos, como não seriam aqueles que gozam da simpatia e amizade do solicitado? Jesus falava, se um pai, quando o filho lhe pede pão, não dá pedras, quem que dirá Deus, né? Que vai dar uma coisa que ele precise. A mesma coisa nós estamos aqui para exercitar isso, para exercitar esse amor caridoso, né? Que atende às solicitações. No início, vamos ser assim. No início, nós vamos ser assim como esse amigo da parábola. Vamos nos importunar, vamos nos achar incomodados com algumas coisas, mas o exercício e a prática vai nos ajudar a passar desse limite, ultrapassar esse limite do incômodo. E a gente tem, né, Tony, esse exemplo no Evangelho, nas bodas de Caná mesmo, né? Que quando acaba o vinho, a mãe de Jesus vai até ele, Maria vai até ele pedir, filho, acabou o vinho, não dá para você fazer alguma coisa? E aí ele mesmo fala, poxa, mas por que você está me importunando? Não está na hora ainda. Foi uma importunação por ele ter a ideia de que ainda não estava no momento dele começar a missão dele. Mas, por outro lado, ele não deixou de atender, né? O pedido da mãe, ele estava numa festa da família, né? Ele não deixou que essa solicitação passasse em branco. Ele foi lá e atendeu. E assim somos nós, né? Se uma pessoa pede e a gente tem condição de fazer, de atender, mesmo que nós nos achemos
assim, poxa, que chato, veio pedindo uma hora que não é legal, que, né, eu estava pensando, estava com outros planos, estava pensando em outras coisas, mas a gente, se tem condição, a gente acaba atendendo, né, acaba fazendo o que está no nosso alcance para ajudar, que dirá se for um amigo, né, Tony? Renata, você deu um exemplo tão interessante, essa lembrança aí do casamento, né, das bodas de Caná, que aí aquela, se você falar assim, pô, mas Jesus foi botar bebida alcoólica na festa? Não foi isso. A questão é a importância que tinha aquele como é que é? Acabar, né? Porque as festas duravam dias. Eles tinham muitas obrigações naquela época, né? Naqueles rituais, tinha obrigação. Seria uma vergonha, né? Para a família. Para a família, por ter calculado errado, por chamar as pessoas a não ter o que servir. Não podia faltar nada naquilo dali. Então, assim, seria um vexame, vamos imaginar um vexame muito grande hoje para a gente. Eu não sei qual seria comparado àquilo, né, daquela época. Então, o que Jesus leva para aquela família, o que ele sustenta naquela família vou usar a palavra honra, talvez não seja isso exatamente, mas quando a gente fala de honra, todo mundo compreende o que quer dizer, né? O compromisso daquela família com aqueles convidados, com aquelas pessoas, né, que eram muito importantes e que todo mundo tinha obrigação, né, como foi a vergonha, como também usando ali o exemplo das noivas, né, aquelas que aguardam noivas irresponsáveis, que não se prepararam, que não levaram azeite para manter as lamparinas no dia que o noivo passasse, né? Não são consideradas as pessoas irresponsáveis, inconsequentes. Então, seria um vexame muito grande, seria para a família, né, um ato muito inconsequente. E eles falam, né, eles falam que normalmente tinha lá o mestre de cerimônia, e ele fala que normalmente as famílias serviam um vinho melhor, aí como todo mundo já tivesse no brilho ali, né, aí já ia botando um vinho mais baratinho, que era para poder, né, quem tem dinheiro, quem não tem que se virar e tinha que dar festa, tinha que fazer, não tem jeito. E só que não, aí ele fala, né, foi a primeira vez que aconteceu de uma família deixar para depois o vinho melhor, que foi aquele que Jesus acabou ali transformando na água, pela qualidade, né, de manipulação ali de Jesus. Então, o ato de Jesus não foi botar cachaça na bebida alcoólica na festa. Ele salvou a honra daquelas pessoas, e através daquilo dali, né, Tomé estava presente, ele participou, ele viu aquilo tudo acontecer, era uma pessoa que precisava ver as coisas acontecendo, como muitos, como nós ainda, né? Então, assim, e ele ia mostrando, né, desde já para Maria, olha só, não está na minha hora, mas eu vou fazer porque você está me pedindo, não posso te negar. Isso não posso negar isso para essas pessoas, né? E aí depois, nessa passagem do amigo importuno, ele fala a mesma coisa. Se você não atende porque é seu amigo, você vai atender por conta da importunação para se ver livre. Mas, de uma maneira ou de outra, você vai começar a agir nesse sentido do trabalho caridoso. E o Dario colocou aqui, né? Quando estamos prontos para o serviço, nunca seremos importunados. Se nós já colocamos essa tarefa como importante, né? Fazer a caridade como uma tarefa importante para o nosso crescimento, nós não vamos ser importunados, muito pelo contrário, vamos dar graças. E é isso aí, a gente vai treinando para isso, com cada lição do dia a dia.
Continuando, no registro de Lucas, destaca implicações existentes no relacionamento entre os amigos, os quais, vezes sem conta, são submetidos a testes. A gente sabe que toda relação é sempre submetida a teste. No caso, o amigo é considerado importuno não só porque busca amparo em hora tardia, num momento de descanso, mas também para resolver problemas de uma terceira pessoa, que, por sua vez, lhe busca concurso fraterno. Trata-se de uma solicitação em que, existindo laços de verdadeira amizade, os incômodos serão ignorados e o amigo será prontamente atendido. Na verdade, o momento mais propício para reconhecer uma verdadeira amizade é quando passamos pelas dificuldades. A gente sempre fala isso, né? Na verdade, você conhece os bons amigos na hora do sufoco. Eu não vou dizer, Renata, nem assim se a gente conhece os bons amigos. Tem pessoas que eu sei que são minhas amigas, você tem pessoas que... Mas pela falha nossa de caráter, né, pela nossa falha moral, a gente parece que não está o tempo todo. Se todo mundo aqui já deve ter passado por situações, né? Estamos num mundo de provas e expiações e nós passamos por várias situações. E quantas vezes a gente precisou do auxílio de alguém ou de alguém, né? Ou de outras pessoas, familiar ou amiga, seja lá o que for, Sim. E você busca aquilo, mas você tem a sensação de que a pessoa está fazendo, mas está fazendo meio assim, não estava muito afim de fazer. Meio a contragosto. E muitas vezes a pessoa meio que dá uma sumidinha da sua vida, porque você se torna uma pessoa chata, inconveniente, né? Porque você vai precisar de novo, você está numa fase. Quando a gente está em dificuldade, gente, gente, é uma fase, não é um dia de dificuldade. Quem dera que fosse um dia, né, Renata? A fase pode ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, a gente não sabe. Então, assim, nada que você faz, as coisas que você tenta, elas não funcionam, não dão o resultado que daria para uma pessoa que não está passando pela fase da dificuldade. E aí eu fico olhando para aquele amigo que está me pedindo ajuda, eu falo assim, mas cara, em vez de fazer isso, aí a gente vai solucionar, né, o problema dos outros, né, Renato? Em vez de fazer isso, em vez de fazer aquilo, em vez de fazer não sei o que lá, em vez de fazer... gente. A gente tem que chegar e fazer o que a gente pode fazer. Não é ficar cobrando que o outro faça isso. Nós começamos a cobrar do outro, né? Se o outro já não está em condição, a gente começa a impor as nossas condições ou cobrar do outro atitudes que ele não está em condição de fazer. Exatamente. Né? Cada um sabe, né, da sua dificuldade, né, Renato? Cada um sabe até onde você... Para você chegar e pedir... Eu estou falando no geral, tá? Tem gente que é aproveitadora, não é esse o caso. Mas assim, para você chegar e ter que pedir alguma coisa, um pouco mais... Acordar uma pessoa de madrugada para pedir uma ajuda, você tem que estar precisando muito. Sim. Né, daquilo. E você tem que estar confiando muito que vai ter, que pode ter a ajuda daquela pessoa, senão você não ia fazer, não ia atrás dela, ia atrás de outra. Então, assim, o problema dessa passagem não está em quem está pedindo. O problema dessa passagem está em quem pode ajudar. Sim. E a reflexão, eu acho que a grande reflexão, né, Renata, é essa. Quantas vezes pessoas vêm ao meu auxílio pedir ajuda, amigos ou não, e eu, por uma questão de orgulho, ou de falta de atenção, ou de egoísmo, seja lá o que for, diminuo o problema da pessoa, né? Diminuo o tamanho daquela necessidade daquela pessoa, ou faço uma crítica, ou fujo, ou me escondo, ou não ajudo, seja lá porque vai podendo ajudar. Quantas vezes isso já aconteceu na minha vida? Eu acho que é essa que é a reflexão. Isso aí. Continuando aqui. Nos círculos de amizade, contudo, é comum encontrarmos amigos importunos. A despeito das qualidades que possuem e dos vínculos fraternos existentes, não possuem o necessário discernimento que garante as boas relações sociais.
incomodam, aborrecem, estabelecem constrangimentos, dificultam a vida em comum, uma imposição aqui, uma provocação ali. Em dado momento, são gentis e dedicados, noutro, são ásperos e autoritários. Num instante, se revelam afáveis, gratos, bondosos, noutra ocasião, se deixam levar pela aspereza do tato, pela ingratidão, pela inflexibilidade. Trata-se de situações conflitantes que exigem dos envolvidos tato, paciência e tolerância. A gente sabe, né, Tony, que tudo o que nós estamos vivenciando aqui são ensinamentos, são lições para que a gente possa realmente fazer a nossa reforma íntima, né? Aprender a ter paciência, aprender a lidar com as pessoas, aprender a ter tolerância, compreensão, aprender a perdoar, uma série de coisas que abrange essa reforma íntima, abrange se tornar essa nova criatura. E aí, quanto mais a gente pede ao Pai, ó, o amigo importuno aí, quanto mais a gente ora para Deus, Senhor, bate lá na porta dele, me dá paciência, mais ele vai mandar amigos importunos para que a gente possa exercitar a paciência, né? Senhor, me ensina a ter compreensão melhor com as pessoas, mais ele vai mandar pessoas para o nosso convívio que nos ensinem a tolerância, que nos ajude a compreender cada vez mais os outros. Então, tudo isso são coisas que a gente pede e que muitas vezes a gente diz que não foi atendido. Porque, aquela velha história, né, Tony? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E também tem as pessoas que são muito solidárias, né? Que eu admiro, nossa, como eu admiro, eu tenho vários exemplos de pessoas que a porta da casa está sempre aberta. Sim. Né? A janela está sempre aberta, a pessoa está sempre pronta para uma conversa, para um cumprimento, para receber. Vem aqui, Renata, vem, entra aí, não sei o que lá, não repara não sei o que, vou tomar um café. Aí Renata conta a história dela, se é boa, se é chata, se é triste, e ali ela leva um consolo, e sabe? Então, são pessoas... Eu já tive exemplos assim, eu tenho vários. Vou citar o exemplo de uma tia minha, que ela teve 11 filhos. Pobre, né? Um povoado lá no Nordeste que ela vivia. Terminou a vida, já estava muito melhor, os filhos estão bem, graças a Deus. Mas foram criados ali, com 11 filhos, um salário pequenininho, e as coisas tinham que se multiplicar. E ela, se passasse qualquer pessoa pedindo ajuda, ela ajudava. Ela sempre tinha, parece que assim, ela botava um pedacinho de carne naquela panela e parecia que aquilo se multiplicava, porque tinha um monte de gente dentro de casa e ainda se aparecesse alguém, senta aí, não era igual, né? O normal, fechava a porta, e agora eu não posso atender não, estou dando comida. Não, você vem, entra, senta aqui. E aquilo rendia, é a memória que eu tenho, né? E ela foi assim a vida toda, ela morreu assim. A casa dela, aquela casa que sempre estava cheia, porque as pessoas da vizinhança sabiam que podiam contar com ela, que podiam pedir o pão, que podiam pedir o açúcar, que podiam pedir. E parece que a despensa da minha tia era uma coisa inesgotável. Né? Parece que as coisas multiplicam ali dentro, é impressionante. Graças a Deus, né? E aí a gente vê, assim. O pouco com Deus é muito, né? Não vê a multiplicação dos pães e dos peixes lá com Jesus? A gente fica pensando, né? Eu acho que nós ainda vamos estudar essa questão mais para frente, da multiplicação dos pães e dos peixes, mas a gente fica pensando nessa situação... nós, no Espiritismo, que buscamos as explicações, né, as explicações lógicas, lógico, porque a gente sabe que, como Jesus sempre disse,
não veio derrogar as leis, e as leis são, inclusive, leis físicas, né? Então, algo aconteceu ali para que aqueles pães e peixes se multiplicassem e desse para alimentar todo mundo que estava ali naquela multidão. Eu tenho, para mim, pensamentos íntimos, claro, com relação à materialização do próprio pão, né, por Jesus, por Pedro, que era um médium de efeitos físicos, e outros apóstolos, mas também a população que estava ali, embora faminta, alguns tinham provisões, talvez só não tivessem retirado para comer, para alimentar-se, por conta de não ter o suficiente para dividir com os outros. Então, mantinham aquilo guardado. Então, na minha visão, como cristã, eu creio que quando se começou a passar o cesto para alimentar toda aquela multidão, muitos tiraram do que tinha, repartiram para os seus e colocaram dentro do cesto que sobrou para que fosse para outras pessoas. Também junto com a materialização. E aí deu realmente para alimentar todo mundo e ainda sobrou. Então, aí a gente começa a analisar e ver as maravilhas que se pode fazer quando as pessoas se acodem, quando as pessoas se ajudam, quando as pessoas têm fé, né? Então, você começa a ver essas coisas como se dão, né? Como você está falando aí da sua tia, que a impressão que tinha era que a despensa era ilimitada, mas é justamente isso, é a fé, é a maravilha de estar em comunhão, né? Eu acho isso bem, bem bacana. Continuando o nosso bate-papo, surgem no cotidiano determinadas circunstâncias em que somos impelidos a reformular apreciações em torno da conduta de muitos daqueles a quem mais amamos. Nesses dias em que o rosto dos entes amados se revela diferente, é natural que apreensões e perguntas imanifestas nos povoem o espírito. Abstenhamos-nos, porém, tanto de feri-los através de comentários desairosos, quanto de interpretar-lhes as diretrizes inesperadas à conta da ingratidão. A gente não pode, de maneira nenhuma, nós temos que fazer um grande exercício para isso, julgar, né? Julgar ou acusar alguém porque está fazendo uma coisa que, ao nosso ver, não está numa boa hora ou não é aquilo que a gente queria, né, Tony? E quantas vezes a gente faz isso, né? Ou já fez? E a gente faz, assim, o que é mais importante a gente ter consciência é que nós estamos numa escola e num hospital. Quando a gente vê, né, essas mensagens, e essa mensagem é o ideal, mas pode não ser o ideal nosso ainda, mas é o ideal, é isso que a gente tem que buscar. Então, cada vez que a gente estuda, que a gente lê uma passagem dessa, que a gente lê uma mensagem dessa, e que a gente entende mais um pouquinho, e aí, se acontece uma situação daqui a pouco, eu acabei de ter isso daqui, é possível que eu controle mais. Falei, acabei de estudar ali, a gente acabou de ver, né, que o ideal seria eu me controlar. Então, assim, o objetivo, inclusive, da gente estar nessa sintonia, nessa ligação com os estudos, né, com a doutrina, porque muitas pessoas estudam sozinhas e conseguem
evoluir sozinhas e outras não, é o meu caso, eu preciso estar aqui estudando com vocês, para daqui a pouco vai acontecer uma situação dessa e eu vou me lembrar. Porque eu sozinho, por minha própria conta, eu não tenho essa consciência ainda, esse amor todo. Né? A Geisa coloca aqui, antigamente era assim, hoje não é mais. Com a comunicação, as pessoas estão mais frias. Temos que avisar antes, né? E acabou a alegria da visita surpresa. Visita de surpresa. Porque antes não tinha como, né? Antes você queria visitar alguém, não tinha como avisar. Você aparecia na casa da pessoa. Né, Renato? Me lembro ainda, quando era criança, né? Minha mãe pegava para casa da tia não sei quem. Mas a tia não sei quem nem sabia que a gente ia aparecer. E aparecia. Né? E a tia não sei quem lá se virava e passava um dia. Passava um dia conversando, as crianças brincando, depois vinha e em outra ocasião, tirando aquelas datas que eram as datas mesmo de aniversário, de festa, as pessoas não tinham essa facilidade de comunicação, porque não tinha telefone. Né? Tinha não era coisa. fácil, a Geisa, né? Não era fácil. A Geisa falou, agora todo mundo tem um celularzinho e aí manda mensagem e aí a gente liga para falar para a pessoa assim, lê a mensagem que eu mandei. Nem a mensagem a pessoa lê. Se for eu, principalmente, rapaz, isso me deixa eu já falo morrer. assim, liga. Renata, eu já aviso, gente, liga, porque eu não tenho curiosidade de olhar se chegou a mensagem ou não. Não é por mal. Eu não tenho curiosidade. Se for urgente, me liga, porque eu estarei passeando com os cachorros. Eu estarei passeando com os cachorros na rua, ouvindo alguma palestra, alguma coisa que no meu telefone eu não estou olhando se vai chegar. Eu invejo as pessoas que eu sei que eu vou mandar uma mensagem, na mesma hora que aquela pessoa vai ler a mensagem, vai me ajudar, vai me socorrer, vai me responder. Eu não consigo fazer isso. Tá? Eu não tenho curiosidade de ver que de mensagem enviaram. Não tenho essa curiosidade. A minha vida vai seguindo. Às vezes a questão é tempo mesmo. É a questão do amigo importuno. Muitas vezes, hoje em dia, principalmente, é uma questão de tempo. As vidas das pessoas estão muito corridas. E aí, eu, por exemplo, eu quase não olho. Eu olho o WhatsApp à noite. Eu olho, vejo o que tem de importante para eu responder, eu pego e respondo e pronto. E aí eu só vou olhar no dia seguinte. Então, as pessoas mandam, às vezes, mensagem para mim, eu não vejo, só vou ver à noite. Porque senão você não faz outra coisa na vida. E a gente tem outras prioridades, é trabalho, é estudo, é uma série de outras coisas. E aí, a não ser que você olhando o telefone, né? A não ser que você trabalhe através do WhatsApp, você não fica olhando. E aí, essa questão de liga, se for importante, liga. Eu falo isso também. Agora, eu fico danada quando a pessoa manda mensagem, eu não vejo, me liga, em vez de ligar e falar o que quer, não, liga e fala, olha a mensagem. Olha a mensagem. Gente, se eu não olhei é porque eu não estou com tempo de olhar. Já que ligou e eu atendi, fala. Fala logo, né? É exatamente assim. Como o ser humano é doido, né, Renato? Em vez de falar isso que eu digo, com cara, o outro, olha a mensagem. Nós somos muito loucos. Gente, o Zeca apareceu aqui no meu colo e eu não sei como é que ele entrou dentro de casa, mas ele apareceu aqui, está aqui em cima do meu colo. Tá bom? Ele quer assistir a aula, não tem problema não. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de reprovação, porque às vezes aquele outro que procura a gente, que está mandando mensagem, que está procurando a gente por algum motivo, está precisando, a gente, às vezes, por falta de paciência, como eu estou falando, ligou, por que não fala? A gente, às vezes, acaba sendo grosseiro, acaba, né, dando alguma palavra mais ríspida. Resposta, né? Uma resposta mais dura, né? Uma resposta mais dura, e às vezes a pessoa está num momento que ela precisa muito de um acolhimento. Então, tudo isso
a gente tem que tomar cuidado nessa hora em que nós nos sentimos incomodados, porque faz parte do sentimento humano, por mais que a gente esteja fazendo uma reforma íntima, por mais que a gente esteja num movimento de melhora, ainda somos inferiores, ainda temos essas respostas muito humanas, né, para determinadas coisas, muito instintivas, né, de botar os nossos bichos para fora de vez em quando, e a gente tem que tomar cuidado com o momento do outro, né, porque se estamos trabalhando o nosso eu para uma direção cristã, para uma direção em que a gente quer seguir o evangelho como Jesus ensinou, né, fazer ao outro aquilo que nós queremos que se faça conosco, nós não podemos ser ríspidos em momento nenhum, por mais que a gente esteja sem paciência, por mais que a gente esteja mal, a gente não pode ser ríspido, porque se formos nós procurando, nós estamos mal, estamos sem paciência, nós não vamos querer ser atendidos de maneira ríspida, né? Então, é um exercício muito delicado e muito grande para a gente fazer. Continuando, o amigo importuno deve ser amparado pelas nossas preces e tratado, vida afora, com carinho e afeto, jamais como um peso. Não lhe recusemos a presença em nossa vida. Cedo ou tarde, ele se ajustará perante a lei do amor, da mesma forma que nós também. É isso que eu estou falando agora, né? Aceitemos, pois, seus incômodos, suas aparentes imposições, agindo com retidão, sem desprezo, não lhes atacando, porém não lhes acatando, porém exigências descabidas. Estejamos com ele, oremos por ele, oferecendo-lhe o abrigo da compreensão e da amizade. É claro que é o que o Tony falou. Se a gente vê que a pessoa, por uma questão de acomodação, está exagerando nas coisas, né? Que é onde começa essa questão das exigências descabidas, a gente precisa carinhosamente analisar a situação, pensar como vai fazer para que a pessoa entenda que ela está errando em determinados momentos. E aí a gente não fazer uma coisa que depois nós vamos nos arrepender e ter uma atitude sem caridade, sem amor para com aquela pessoa. Mas não podemos também nos deixar ser feitos de bobo, né? Porque nós estamos aqui não só para acatar, para acolher, para amar, mas nós estamos aqui para servir de exemplo e ensinamento, né? E você não ensina um filho dando tudo que ele quer na mão. Você não ensina uma criança dando tudo que ela quer na mão. A gente também ensina com os nãos da vida. Né? Esse exemplo... A vida fala muito não para a gente, né? Fala o tempo todo. Esse exemplo, assim, ele deixa claro, porque assim, ele está falando de uma pessoa que precisa. Né? E é o que eu falei lá no início. Tem as pessoas que são aproveitadoras. Se pega alguém que cede, né? Que doa, que dá sempre que ela quer, as pessoas não têm o menor problema. Vai lá e fica pedindo, pede, explora. Essa aí é uma outra questão. Né? É a gente que dá o freio. Olha, ninguém está aqui para ser explorado também. A gente está aprendendo a ser caridoso. E tomar muito cuidado quando a pessoa está precisando de ajuda, se ela está precisando de uma ajuda, como você falou, pô, você está educando um filho teu precisa da tua ajuda para ter educação. Então, vai ter muitos momentos que você vai ser firme.
Agora, se a sua firmeza vai ser uma firmeza de ódio, de destempero, ou vai ser uma firmeza de autoridade? O que vai ser? Porque a criança vai irritar. Criança irrita. Enche o saco. Deixa a mãe, coitada da mãe. A mãe não vai no banheiro. Né, gente? A história, eu acho que de toda a mãe. Uma mãe não vai no banheiro sozinha. E a criança está gritando. Está ali no pé. Você não tem nem aquele instante fisiológico que você consegue ter. Então, assim, o controle que se tem que ter para criar, né, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 11 filhos, né, é um controle emocional muito grande. É uma consciência muito grande de que aqueles espíritos todos ali precisam da sua ajuda, da sua paciência, da sua compreensão, que às vezes você tem que tirar, sabe lá de onde. Tem gente que tem mais, tem gente que não tem nenhum. Que tem pouca, mas está ali e tem que fazer. Da mesma forma, eu enxergo aqui, a gente ampliando, né, o exemplo, né, Renata, e os cuidados que os espíritos falam para ela, cuidado. Né? Mesmo que você esteja sem paciência, cuidado para não magoar, porque aí você passa a ficar errado. Né? Se você está irritado, cuidado para, né, que nem a Renata falou, pô, se eu não ver a mensagem porque eu estou sem tempo, caramba, mais ou menos isso assim. Né? Se eu não vi porque eu não estou podendo, não tem tua vida. Né? O pensamento da gente não tem a tua vida. Né? Mas é um pensamento que está certo? Não, depende da hora. Se for aquela pessoa que só fica enchendo o saco, sim. Mas se for uma pessoa, como você disse, uma pessoa que está precisando naquele momento daquela ajuda, né? E aí a gente já atende já com aquela, né, com aquele destempero, pode ser um filho, às vezes é porque o filho liga o tempo todo, né, à toa, mas vai ter uma ligação dele que ele está precisando, e aí nessa ligação que ele está precisando de verdade, você já atende com irritação. Então a gente tem tantos exemplos, e nós não somos santos, gente. Eu acho que o mais importante, Renata, é a consciência de que tudo isso são ensinamentos e nós seremos assim um dia. Sim. E é por isso que a gente precisa estar muito em contato. Nós precisamos estar muito em contato com os estudos. Né? A gente que se acostumou a estudar, eu vejo que aqui, né, toda semana tem o pessoal que sempre vem, assim, quem se acostumou a estudar, já está se acostumando a ouvir esse tipo de coisa. Então, naturalmente, vai adquirindo isso, vai, né, vai ter uma hora que vai dar um freio. E a gente sente falta, né? Chega uma hora que a gente sente falta dessa luzinha, porque, como é um exercício diário, tem dias que a gente tá sem vontade, né? É aquela coisa, tem dia que a gente não quer. A gente quer dizer, hoje eu não quero nada. Então, essa questão do estudo, essa questão do assistir, a gente aqui conversar, aqui interagir, tudo, é uma questão que mantém esse equilíbrio, né? Mantém esse equilíbrio, principalmente nesses dias, nessas semanas que a gente está sem vontade. Hoje eu não estou com vontade de atender ninguém, hoje eu não estou com vontade de olhar o problema de ninguém, hoje eu só quero olhar os meus. E aí a gente vem e vê um bate-papo sobre o amigo importuno que bate na porta da gente naquele dia que a gente não quer ver nada nem ninguém. E aí a gente vê, poxa, independente de eu ter os meus problemas, tem gente precisando de mim. Né? E a gente vai correndo atrás. Meu filho, fica quietinho. Eu vou dar um exemplo meio nada a ver, mas falando assim só de quanto a gente precisa estar preparado para se doar. Um exemplo nada a ver, tá, gente? Por exemplo, eu tenho o Zeca, que é esse aqui, que eu não sei como ele entrou aqui em casa, que ele estava fechado lá fora, tem uma porta aqui, né? Eu não sei como é que por onde ele passou. E tem o Bento que está lá fora, que não subiu. A hora que eu chego à noite, é a hora que eu dou a raçãozinha deles, eles fazem aquela festa toda porque eu cheguei, eu dou a raçãozinha deles, me organizo e levo para o passeio. Eles ficam esperando por aquilo dali todo dia. Esperando por aquilo dali.
E aí eu tenho live, eu tenho estudo, eu tenho aula, eu tenho não sei o que lá, blá, 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 blá. E tem muitas vezes eu não estou afim, eu estou exausto, eu estou cansado, eu estou acabado, mas eles ficam olhando para mim assim, eles dependem de mim. Isso Se aí. eu não levar, Ninguém leva. E eles esperaram por isso o dia inteiro. É a necessidade deles, né? Da raçãozinha deles, de me receber. Olha aqui, isso aqui é assim o tempo todo. Nenhuma outra pessoa é assim comigo o tempo todo, me dá carinho assim, desse jeito, o dia inteiro. Isso aí. Eu posso fazer o que for com ele, que ele não fica com raiva de mim. Né? Agora, se eu falar atravessado com a Renata de uma forma que ofenda ela, não vai querer falar comigo por muito tempo. E eu vou pegar um ônibus, vou aí na sua casa. Vem aqui para me botar no meu lugar, para me situar. Então, assim, esse exercício, né, também, assim, eu falei com uma coisa nada a ver, mas, assim, às vezes eu não estou afim de ir lá na rua com eles, esperar, correr, fazer cocô, catar cocô no chão, blá, 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 blá. Mas é uma coisa que, para eles, é muito importante. Então, eu preciso fazer. Então, isso aí. Né, são muitas coisas. Se eu faço isso com 2 animaizinhos que eu amo, né, que me amam, por que eu não vou fazer isso com pessoas que têm sentimentos totalmente diferentes, que têm necessidades que são muito maiores do que só comer a ração e dar passeio? Com certeza. Dario botou aqui, né, Tony? A caridade não tem hora marcada. Isso. Né? É a oportunidade, ela chegou. É a oportunidade, e às vezes a oportunidade chega numa hora que a gente acha que não tem condição de atender. Só que se chega, Deus sabe de todas as coisas. Se chegou naquela hora, é porque a gente tem a condição. Então, vamos procurar força para fazer isso agir, né? Isso se mover. Continuando aqui o texto, a questão da amizade é da maior importância lá no texto, né? Estamos ligados aos amigos pelos veículos da simpatia. Todavia, não podemos desconhecer que eles possuem concepções de vida, conquistas e processos evolutivos próprios, diferentes dos nossos. Se um amigo nos ofende voluntária ou involuntariamente, não devemos nos conduzir por melindres, pelas suscetibilidades ou mágoas. Nas relações fraternas, faz-se necessária a presença da compreensão e da tolerância. Devemos relevar as ofensas por maiores que sejam. Dependendo do grau de intimidade que a gente tenha com a pessoa, né, a gente pode até dar aquele puxãozinho de orelha e falar, poxa, fulano, olha só o que você está falando, né? Olha só como é que você está falando, como é que você está agindo. Poxa, isso está deixando uma situação desconfortável e tal. Tem amigos que a gente não tem esse mesmo grau, é amigo, mas nós não temos esse mesmo grau de intimidade. Então, a gente tem que ter tato, tem que ter jeito e, principalmente, não levar para o coração. Porque a doutrina ensina a gente que o perdoar é entender que cada um está num grau de aprendizado, que nem todos estão no mesmo patamar, nem todos aprenderam as mesmas coisas. Então, se a gente já entende uma determinada situação de um jeito, mas aquele amigo não entende daquele mesmo jeito, ele ainda, quando se sente ferido, ele ataca, é porque ele ainda está caminhando para um momento onde ele vai conseguir compreender que nem tudo é sobre ele, porque às vezes a situação acontece com o outro e a gente se sente ofendido. Então, vai chegar um momento em que a gente compreende que nem tudo é sobre a gente. A gente está se ofendendo com uma coisa que não é nossa. E aí fala do melindre, né?
Exatamente. E aí a gente aprendendo isso, a gente para de se melindrar, a gente para de se magoar por qualquer coisa, a gente para de levar tudo para o coração. E a vida fica bem mais leve, as relações ficam bem mais leves. A gente para de agredir o outro verbalmente, muitas vezes com palavras que para nós faz todo sentido, mas que para o outro não vai fazer sentido nenhum, porque o problema está na nossa cabeça, não está na cabeça do outro. Então, a questão da amizade é lembrar, a amizade é a família que a gente escolhe, por afinidade. Se é a família que a gente escolhe conviver por afinidade, por simpatia, por amor, a gente tem por obrigação aprender a conhecer aquele amigo, aprender a nos conhecer na vida daquele amigo, porque às vezes a gente considera muito mais a pessoa do que ela nos considera, nós escolhemos ela, mas ela nos escolheu por tabela. Então, tem vários tipos de relações assim. Às vezes a gente ama a pessoa só faz besteira a vida toda. E a gente fala assim, poxa, fulano só pisa na bola comigo, caramba, mas eu não consigo parar de gostar do fulano. De repente, é uma missão levar e conduzir aquele amigo importuno a um grau de elevação maior, usando de paciência, usando de amor, usando de carinho, para mostrar a ele maneiras diferentes de ver a vida, maneiras diferentes de agir diante das situações. Então, ser exemplo também, né, Renata? Muitas pessoas acabam se inspirando nas coisas boas, sim, nas coisas ruins, né? Mais fácil com as coisas ruins que a gente faz, mas assim, se a gente tem hábitos bons, muitas pessoas, e se a gente tem hábitos bons, a gente desfruta desses hábitos, né? Do resultado disso. E as pessoas percebem, e muitas sim, vezes se inspiram, né? Se inspiram nisso também. Pô, se a Renata estuda pra caramba, se ela tem tantos problemas para resolver, ela consegue resolver, ela consegue passar ainda um semblante de tranquilidade ou de paz, é porque ela avançou muito. Então, também quero isso para mim. Passo não, gente, porque muita gente fala que eu tenho cara de cebosa e chata. Mas a gente tenta, né? A gente vai tentando. É assim que é a vida, a gente tem que aprender, né? Mas quantas vezes eu estava quieta na minha e a pessoa que me conhecia, depois que me conhecia, falava, gente, eu olhava para sua cara, você era tão antipática. Ah, mas aí é coisa da pessoa, porque você nunca teve cara de antipática. Mas é complicado as coisas, né? Mas, enfim, a gente tem aquela questão de Deus colocar as pessoas mesmo no caminho da gente para aprender. Geisa colocou aqui, Divaldo, numa palestra, falou que não temos que palpitar, temos que ajudar. Difícil, mas nós temos, né, Geisa? Temos que escutar. O silêncio é um santo remédio, como dizem os cartazes nas casas espíritas, o silêncio é uma oração. A água da paz faz a gente ficar em silêncio por um bom tempo para refletir. Então, a gente tem que aprender, tem que fazer esses exercícios mesmo. E lá no livro A Vida Escreve, de Valdo Vieira, no capítulo 25, André Luiz diz assim, os desafios da amizade são muitos e acontecem ao longo da existência. Importante meditar a respeito. Nesse sentido, relata-nos o espírito Hilário de Silva que, quando Jesus entrou vitorioso em Jerusalém, por ocasião do Domingo de Ramos, vibraram no ar ecos de grande êxito, tendo em vista a atmosfera festiva, a alegria reinante, os cânticos, as algazarras e os perfumes no ar. Não longe, agora os amigos, hein? Não longe estava Simão Pedro, que negaria o Senhor
Judas o negociaria, Tomé, que o abandonaria, Tiago e João, que dormiriam descuidados sem lhe perceberem a angústia, e toda uma legião de admiradores que no dia seguinte se transformariam em seus adversários. Então, a gente vê que amigos têm também os seus defeitos, têm também as suas dificuldades. Amigos caem também nas tentações. E aí, voltando lá no início, na questão dessa parábola ter sido falada por Jesus, logo após ele ensinar a oração do Pai Nosso, o que nós temos na oração do Pai Nosso? Quando nós batemos as portas do Pai, Pai Nosso que estás no céu, santo seja o teu nome, nós estamos procurando um amigo, né? Venha a nós, nos ajude, né? Nos ampare, que o teu reino venha até nós. Nós estamos pedindo, né? Nos dê, como diz aqui, o pão nosso de cada dia. Nós estamos pedindo. Não nos deixe cair em tentação. Nós estamos pedindo coisas que ainda não conseguimos fazer sozinhos. Então, quando um amigo vem pedir até nós, ele vem até nós porque ele acha que nós temos condição de ajudar. Assim como nós vamos até Deus, porque sabemos que Deus tem condição de nos ajudar. E quando ele pede, nós não podemos virar as costas, por mais importuno que seja, por mais que seja errada a hora, por mais que nós achemos que não temos condição de ajudar, nós não podemos virar as costas, porque se ele veio até nós pedir, como está na oração do Pai Nosso, é porque ele está necessitando e colocou a confiança em nós de que nós temos condição de ajudá-lo. Né, Tônia? Sem dúvida. E é aquilo que eu sempre falo, assim, a dificuldade do outro é a nossa oportunidade de ajudar, de auxiliar e de evoluir. Nem sempre, ou a maioria das vezes, sei lá, ou nem sempre, cada um tem ali a sua história, o seu jeito, a gente aproveita essa oportunidade. A maioria das vezes a gente se queixa, reclama com o outro, fulano é chato, fulano é isso, fulano é aquilo, não faz, não estou afim, hoje eu não estou afim, né, Renata? E hoje eu não estou afim. Hoje eu quero ficar aqui na minha, quero ficar quieto dentro da minha casa, não quero conversa com ninguém. Isso aí. É muito importante o que a pessoa está precisando, né? A Geisa colocou aqui, é um pedido, por favor, me aceita como eu sou e me ajuda a melhorar. É um pedido, né? E é isso aí, gente. Agradeço a presença de vocês. Era o que nós tínhamos para bater papo essa noite. Tony, brigadão aí por me acudir aqui para bater esse papo com a gente. Rápido, né? Passa rápido, uma hora é rapidinho. Nosso próximo estudo já está aí na tela, vai ser dia 23, né? Daqui 2 semanas, de 15 em 15 dias, e nós vamos falar sobre o poder da fé. Então, eu espero que até lá o Marcelo já esteja com a saúde restabelecida, que ele está com uma gripe muito forte, então eu espero que até lá ele já esteja recuperado, para poder participar aí com a gente e não tenha nenhum problema de reunião no trabalho depois do horário. Né? É isso aí. Se para poder bater. Se ele não puder, eu cato o Tony de novo para cá. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Que Jesus esteja em todos os lares, todos os dias, abençoando, amparando, ajudando, porque essa caminhada é longa.
E nós realmente precisamos desse fortalecimento que Jesus e a espiritualidade podem nos dar para a gente não cair, não tropeçar toda hora, né? Procurar nos mantermos equilibrados. Tony, brigadão, boa noite para você. Para quem vai assistir posteriormente, sejam muito bem-vindos ao canal, curtam, compartilhem, convidem os amigos para assistir, envie, indique, né, esse estudo para outras pessoas que vocês achem que vão gostar, e sejam muito bem-vindos sempre. Renata, só aproveitar aqui para dar um recadinho, né? O pessoal daqui é meio fiel, né? E a maioria também assiste depois. Né? Sim. Esse ano foi um ano mais difícil para mim aqui, porque nos 2 anos anteriores do canal tinha atividade quase todos os dias. Né? Mas esse ano foi um ano, está sendo um ano muito difícil por conta do trabalho, que está me consumindo, eu não estou conseguindo produzir mais conteúdo, mas já está na agenda, né? O Lúcio vai fazer o projeto dele, eu vou fazer um outro projeto, e já o canal vai começar a ter mais projetos aqui acontecendo, né? Porque o principal tem sido a Renata com o Marcelo aqui levando, mas já teremos novidades aí, mais coisas acontecendo no canal para todo mundo. É uma questão mais mesmo de tempo de esgotamento. Tá, joia. Se Deus quiser. Deus quiser, nós vamos fazer o nosso canal aí crescer cada vez mais. Tá? Quem sabe, vamos tentar ano que vem também retomar o nosso projeto da psicografia comentada, né? Adoro aquele projeto, adoro. Pois é, vamos tentar retomar, porque realmente faz falta. Faz falta. Combinado. Gente, mais uma vez, fiquem com Deus.